Ok, turminha, então nós vamos dar continuidade à aula aqui agora com o quociente de potências, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa primeira expressão aqui. Nós temos 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. Só para constar que nem eu fiz na primeira parte, se nós calculássemos 2 elevado a 8, daria 256. 2 elevado a quinta, 32. Se nós dividíssemos, porque é uma divisão, nós teríamos o 8. Então, aproveitando que o 8 está aqui como quociente, nós vamos fatorar o 8 para vocês observarem. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, nós teríamos 2 elevado à terceira como resultado, que é o valor 8 aqui. Observem, nessa condição, nós temos como propriedade, então, que é isso que nós estamos vendo, a subtração, ou seja, a diferença dos expoentes. Então, quando nós temos divisões de potência de mesma base, nós vamos manter a base e subtrairmos os expoentes, ok? Então, essa lista que está aqui é uma segunda lista que só tem quociente, com exceção dessa F que a gente vai comentar no final, ok? Vamos lá, vamos fazer a correção então, mantendo o nosso trabalho, que é escrever numa única potência. Para tanto, a gente vai aplicar imediatamente a propriedade aritmética das potências. Vamos olhar aqui o item B. Notem aqui, 2 elevado a menos 2 dividido por 2 elevado a 3. Então, mantivemos a base, o primeiro menos o segundo nessa ordem. Menos 2, menos 3, que é mais 3. Então, observem que nós temos menos 2, menos 3, e aqui nós já sabemos dos números inteiros, devo 2, devo 3, devo 5. Nesse caso aqui, turma, eu vou mostrar aqui para vocês, aproveitar esse exemplo que deu o expoente negativo. Uma das maneiras também de representar é que quando nós temos expoente negativo como resposta, nós vamos apresentá-lo como um modelo positivo de expoente. Para tanto, a gente já sabe como é que funciona o expoente negativo, né? Quando a gente tem um expoente negativo, o que a gente faz? Inverte a base, que é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2, e o expoente que é negativo passa a ser positivo. Então, essas são duas respostas, dois tipos de resposta para essa expressão aqui, ok? Tanto essa quanto essa são respostas válidas. Aí vai depender do gabarito ou do livro, de uma prova ou de um exercício. Vamos ver aqui. Notem que agora tem uma expressão aqui com 3 elementos, tá? Então nós temos 3 elevado a 6 dividido por 3. Não há necessidade de você fazer primeiro esse, depois o que der, fazer com esse daqui. Você pode fazer e encurtar o seu trabalho também fazendo de uma única vez. Porque trata-se tudo de divisão. Então, quando trata-se tudo de divisão, nós sabemos que vamos subtrair os expoentes. Então, façamos direto. Lembrando que esse aqui do meio, o expoente dele é 1. Então, ficou 3 elevado a 6, que tira 1. E o que desce daqui, a gente ia tirar do 2. Então, a gente já pode fazer direto. Olha como é que ficou rápido. 6 que tira 1, 5. 5 que tira 2, 3. Resposta final. Temos aqui a resposta da expressão 3 elevado a 3. Vamos ver aqui. Essa apresentação aqui foi feita uma apresentação na forma de fração. Lembrando, fração também é um quociente. Nós aprendemos o ano passado que isso é uma razão, é uma divisão. Então, continua sendo representado. No trabalho de vocês que eu passei, essa representação estava escrito assim, 10 menos 3 barra 10 a menos 2, que vocês já sabem que esse tipo de representação é para encurtar linha, tá certo? Essa barra aqui representa essa barra aqui da divisão. Então eu escrevi dessa maneira aqui para a gente poder calcular. Vamos lá, vamos calcular esse aplicando diretamente a propriedade, ok? Então, agora é o de cima menos o de baixo. Então nós temos menos 3. Notem o que eu vou fazer agora. Menos, que é a propriedade, e o número é menos 2. Então, aqui se faz necessário aplicar a regra de sinais. Então, nós temos 10 elevado a menos 3, menos com menos dá mais, ou seja, o oposto de menos 2 mais 2, e aí nós temos a resposta 10 elevado a menos 1, menos 3 mais 2, menos 1, que para ficar igualzinho a esse, nós invertemos a base
e o expoente menos 1 passa a ser positivo 1. Ok? Vamos no penúltimo E. 5, 1, menos 5, menos 2. 5 elevado a 1, menos 5, menos com menos mais 2. E aí nós finalizamos com 2 mais 1, 3. 3 que tira 5 dá 2 negativo. Então a resposta é 1/5 elevado a 2 positivo. 2 mais 1, 3. 3 menos 5, menos 2. E o último aqui, esse daqui eu conferi no caderno de vocês que vocês postaram, eu vi que muita gente fez confusão. Não tem confusão, é uma questão de observação. Notem, eu mesclei as duas operações aqui intencionalmente para que vocês fizessem essa observação. Nós temos no numerador da fração, que é uma divisão, uma multiplicação, um produto, como o anterior que nós calculamos. E depois vem a divisão. Nós vamos calcular primeiro o numerador e depois o denominador. Então notem aqui, no numerador nós temos 7 elevado a 3, como é um produto, nós temos a soma dos expoentes. Então 3 mais menos 1. E embaixo continuamos com 7 elevado a 4. Resolução de expressão é sempre assim, aquilo que você não faz, você repete. 7 elevado, 3 que tira 1 dá 2. E agora? Bom, agora nós temos uma situação única de quociente, como esse daqui. E agora nós vamos resolver. 7, o de cima menos o de baixo, 2 menos 4, porque é uma divisão, então subtraem os expoentes. Resposta final, 7 elevado a menos 2, ou 1 sobre 7 elevado a 2. Resposta final. Eu quero que vocês assistam esses dois vídeos e façam a correção no caderno de vocês, como se fosse na sala de aula, ok? Está aqui a correção completa e vocês acertem no caderno de vocês com essa aula, tá bom? Até a próxima, turma!